Podcast com Rodrigo Carpati. Oferecimento Haganá. Olá, está no ar mais um podcast Rodrigo Carpati. Se você quiser assistir por vídeo, meu canal no YouTube, Rodrigo Carpati. Se você preferir no caminho da assembleia, do trabalho, de casa, através de qualquer plataforma streaming, você nos encontra. E hoje é um dia especial. Eu tenho a visita do meu irmão, caçula, Ricardo Carpati, principal referência em formação de síndicos. Há muitos anos que nós batalhamos juntos, é uma honra, a primeira vez no podcast, que já chega aí ao seu número, se não me engano, 70. E hoje ele está aqui conosco. Nós também não combinamos tema, estamos aqui batendo um papão, rindo. Ele sempre me fez rir desde pequeno. Você me faz rir. A gente está se divertindo. Perguntei se as pessoas já me viram rindo desse jeito e a resposta foi negativa. Então, a energia está elevada e vamos procurar te trazer um pouco de conteúdo, um pouco não, muito conteúdo, para que você possa aproveitar ao máximo esse momento. Então, Ricardo, seja muito bem-vindo. Você é o meu irmão querido, um profissional que eu admiro, um pai de família. E antes de você falar, eu vou pôr uma música que a gente costuma abrir com uma música, tem que ser rápido, para não violar direitos autorais. Twist and Shout, Beatles. Eu quero saber aonde essa música te leva, em qual momento, se te leva ao mesmo momento que Me leva pra Disney. A gente gravando na Disney, se não falha a memória, eu tinha acho que 5, 6 anos e a gente teve duas músicas. Tinha essa e tinha a outra do... La Bamba? La Bamba. A gente gravando na Disney, você gravava e fazia como se fosse uma banda. Eu, você, o Nato, nosso outro irmão, nosso pai e nossa mãe. E momentos talvez os melhores da nossa vida. Quando somos crianças não temos problemas, né? E não temos noção de que passamos os melhores momentos, mas não tem o que a gente possa fazer, crescer ou outro caminho é pior. Antes de você falar, e você vai falar com certeza de motivação, uma frase de Frederick Herzberg: a verdadeira motivação vem da realização, desenvolvimento pessoal, satisfação do trabalho e reconhecimento. Quiser começar comentando a frase? Não quero. Na verdade, eu queria começar falando que a melhor coisa você me apresentou como seu irmão caçula. Primeiro porque 90% das pessoas não sabem que nós somos dois, né? Parece que a gente é a mesma pessoa. Então vamos posar para a câmera, fazer uma foto. Somos dois diferentes. Porque você tá num evento, dando palestra, e as pessoas me marcam, me dão parabéns, me fazem consultas jurídicas e vice-versa, né? Eu falo que até virei advogado, porque uma vez, não sei se você lembra, saiu no Estadão uma matéria sua e embaixo, Ricardo Carpati, advogado. Então não precisei nem fazer faculdade, já tô advogado saindo no Estadão. E falou que eu sou caçula, porque os outros 10% acham que você é irmão mais velho. Acho que eu sou mais velho. Então, é desgaste, né? Trabalha menos, curte mais a vida. O problema é que passa dos 40, a gente vai ficando tudo igual. E dizer que é muito bom, a gente faz pouca coisa junto, porque a gente tem até os estúdios dentro dos nossos próprios escritórios, porque a gente tem pouco tempo para as coisas, e o tempo que a gente tem geralmente se dedica à família, né? E que são as crianças, você tem 3, eu tenho 2. Trabalho, família e um pouquinho de esporte. Exato, esporte que é para a sanidade mental. E te amo, bom estar aqui. Também, mesmo. O que o síndico representa? Quem é o síndico? Onde ele está nesse momento? Qual o papel dele? Eu acho que o síndico, ele é um líder que tem a possibilidade de mudar realmente as coisas.
Ainda mais síndicos que tem vários condomínios. Se você pensar, tem síndico que é síndico de 2.000 famílias, 3.000 famílias, 4.000 famílias. Então ele tem a capacidade de mudar a realidade que ele está inserido. Então ele é até um político, porque a posição de síndico é política, porque é eleito, né? Então se é eleito é político e também precisa da aprovação e de quórums, então de assembleia, de plenário. Então ele é um político técnico, que tem a capacidade de mudar a realidade que ele está inserida. Não adianta a gente sentar e falar mal do presidente, do governador, do prefeito, do atual, do passado e do futuro, que a gente vai falar mal mesmo, porque no Brasil parece que todos são ruins, já sendo crítico. A gente pode fazer. Então o síndico tem a capacidade de mudar a realidade dessas pessoas. Profissional ou orgânico? Na minha opinião, sempre profissional, podendo ser orgânico, mas de maneira profissional. Eu faço a analogia de que um médico, ele é um médico e ele vai para a África fazer trabalho voluntário. Eu não posso ir para a África atender uma criança e fazer uma operação porque eu vou matar a criança. Então, por mais que seja voluntário, orgânico, ele tem que fazer a gestão de maneira profissional. Porque a gente está falando de segurança, a gente está falando de saúde, a gente está falando de dinheiro. Então, tem que ser profissional a gestão. Se quiser ser voluntário, ok. Mas eu entendo que é justo ele ter uma remuneração, uma boa remuneração pela responsabilidade e volume de trabalho que ele tem. Quando a gente começou, o síndico era só voluntário. Eu lembro que eu viajava, você viajava, a gente comentava, poxa, em Salvador não tem síndico profissional, poxa, em Aracaju não tem síndico. Você chutaria uma proporção hoje de síndicos profissionais para orgânicos? Todo mundo me pergunta se eu tenho dados. Não existe ninguém que tem dados fiéis. O Síndico Net, que geralmente faz algumas pesquisas, ele tem o maior volume de dados, mas também não são dados que são relevantes, estatísticos, X% aqui, X ali. Aí é um chute meu, eu acho que a gente deve estar batendo em torno de 15% de síndico profissional? De síndicos profissionais. Só? A gente olha um volume, vamos dizer, ninguém sabe um outro número, né? Quantos condomínios tem no Brasil? Estima-se entre 300 e 500, é um número muito abrangente. Eu ouço de 250 a 500. A gente não pode tomar por base aqui. São Paulo, a gente falaria em meio a meio, talvez. Mas mesmo em São Paulo, você pega assim, quantos condomínios tem na extrema zona sul e extrema zona leste, que tem uma arrecadação ordinária de R$ 1.500? Que é mínimo, não tem funcionário, não tem nada, ele também conta como esses 42 mil condomínios da grande São Paulo. Então eu diria, mesmo se você pensasse em São Paulo, eu não acho que passa de 20%, pensando em todos. Óbvio, se você pegar e cortar esses, vamos cortar agora os que são possíveis. Aí sim, aí eu acho que a gente está chegando. Aí a gente está chegando perto dos 50 e um nicho que para mim eu tenho certeza que já passou de 50% é condomínio clube. Condomínio clube em todo o Brasil já passou de 50% de síndicos profissionais. Estou começando agora, quero ser síndico. Em quanto tempo eu sou formado? Em quanto tempo você forma uma pessoa? Se a pessoa fizer o curso da Gabor, o módulo 1, 2 e 3, ele sai apto? Ou ele precisa ter os 5 estrelas? E qual a diferença de fazer esses 3 módulos e depois fazer a certificação 5 estrelas? A certificação, ela vai te garantir que você tem conhecimento técnico para gestão. Então, é uma prova muito difícil, muito difícil. Eu vou te falar que, é óbvio, são informações confidenciais, mas tem diversos gerentes de condomínios, de grandes administradoras que fazem e não chegam perto de passar. Porque é uma prova muito complexa, com uma verticalidade muito grande, porque você tem muitos assuntos. Então, geralmente, o cara é muito bom em jurídico, que é o seu caso, mas não é tão bom em manutenção predial. Você tem que saber de jurídico, manutenção predial, contabilidade, financeiro. Ainda bem que você não falou que não é o seu caso. Então, a gente tem, por exemplo, eu sou muito fraco na parte de contabilidade. Então, para mim, fazer a prova é uma parte que contabilidade eu iria mal. Impostos, por exemplo. Então, voltando, se você fizer a prova e passar, você tem conhecimento para ser síndico. E esses síndicos têm utilizado isso como diferencial no mercado. Muito, e a gente teve o ano passado diversos, eu tenho esse número, diversos condomínios que colocaram no edital
que deveria ser um síndico 5 estrelas. Obrigatoriamente um síndico 5 estrelas. Eu tive lá no seu evento, no último, tinham acho que uns 100 síndicos representando ali quase 1.000 prédios. 100 pessoas representando 1.000 prédios. Mais de 1.000 prédios. A gente tem hoje síndicos na carteira com 50, 45. Como 32. chegar lá? Explica para a pessoa que está nos assistindo agora, olha para a câmera, fala diretamente com o teu público, com o síndico, como chegar lá. Tô começando hoje, meu sonho é ser um síndico 5 estrelas. Como é que eu chego lá? Primeira coisa, acho que são duas vertentes principais, duas frentes. A primeira é se qualificar, fazer um bom curso. Obviamente que o curso que eu atesto é o que há 12 anos a gente foi pioneiro da Gabor RH, e ali a gente está o tempo todo modificando, melhorando os melhores profissionais. A gente tem, hoje para todo o Brasil, através de uma ferramenta que a gente consegue dar material complementar, o vídeo tira a dúvida, é sala de aula virtualmente, falando com o professor ele dá uma aula com uma tela maior do que essa, vendo cada aluno na casa, conversando, então se qualificando. O curso, respondendo a sua pergunta, cada módulo, são módulo 1, 2 e 3, são 30 horas, então totaliza 90 horas. Se fizer os 3 módulos, são 30 encontros, tá? Obviamente que cada módulo tem 10 encontros. Então, primeiro se qualificar, fazer um curso, e na outra frente... Quanto tempo para entrar no mercado? O que eu faria? Vamos dizer, chegou hoje um amigo meu e fala, quero ser síndico profissional. Ó, vem aqui, faz o curso da Gabor, junto com isso, eu vou te apresentar alguns síndicos para você fazer um estágio não remunerado com eles. Então, essa era outra pergunta. Como começar? Quanto tempo eu preciso? Não é uma profissão regulamentada, não se estabelece. Então, assim, 2 anos a pessoa se torna síndico, lógico, uns mais, outros menos, mas assim, porque eu preciso também saber, eu preciso falar para as pessoas que me buscam, olha, 3 anos você se torna um bom profissional. E é só o começo, porque depois você precisa entrar no mercado. Uma coisa é se formar, você saiu da faculdade de Direito, de Administração, não necessariamente você está apto se você não fez um estágio. Agora, o mais difícil é ingressar no mercado de trabalho. Eu acho que é difícil falar em tempo, porque, por exemplo, o cara que faz assembleia toda noite, em um ano ele fez 250 assembleias. Você tem profissional que faz uma assembleia por semana. Ele fez 54 assembleias. E o que nunca fez, que está só fazendo um curso de formação. Qual é a dedicação desse cara? Putz, se o cara se dedicar 100%, larguei tudo, vou me dedicar 100%. Vou fazer num laboratório, né? Vou fazer um curso, experimento. Vou fazer estágio com 2, 3 síndicos, vou participar de assembleia toda noite. Eu diria que em 6 meses, o cara já está apto a ter uma boa noção, estudando, indo atrás, indo em evento, já está bem... já tem um direcionamento para ser um síndico profissional. Mas é óbvio, é um síndico iniciante. Se você for machucou o braço, vai operar o braço com um médico recém-formado, você vai pagar R$1.000, um exemplo, R$1.000. Um médico que é o bambambam, você vai pagar 50 mil. Então você tem diferentes fases, né? Você vê os síndicos hoje que eles qualificam a carteira. Então ele tem lá, no começo pega qualquer coisa, R$1.000, R$1.500, R$2.000, de repente ele fala, não, só quero condomínios grandes que me paguem a partir de X mil reais. Então tem essa diferença e a gente vai com o tempo a gente deve ir se qualificando e a gente tem essa diferença de que nos tornamos melhor com o tempo, devemos nos tornar e também a gente tem um nicho diferente com o tempo, um preço diferente, assim como uma simbologia com o médico. E uma outra questão que você sempre trata e que eu tenho insisti também trazendo com o papai e tive feedbacks, então a gente tem sido assistido, a gente tem uma audiência aí cativa, que ele falou do voo de galinha e fez um sucesso esse podcast e prometi inclusive para Marcela Gundim, que é vice-presidente da Comissão de Direito Condominial, junto comigo na OAB São Paulo, o almoço com o papai em breve. Então, falar um pouco sobre corrupção em condomínios. Eu lembro que você tinha uma palestra sobre corrupção, porque o mercado, as pessoas acham que ingressar no mercado é se vender. Então as pessoas buscam a corrupção o tempo inteiro. O que você tem para dizer para quem está nos vendo e ouvindo sobre a corrupção nos condomínios? Corrupção foi a principal motivação
que eu tive há 12 anos atrás de criar um curso de síndico profissional e levantar a bandeira de um síndico profissional, porque o segmento condominial, assim como outros, mas estou falando exclusivamente do condominial, ele tem muito, já teve mais, a sua base de relações em termos de corrupção. Então, como que a gente pode acabar com a corrupção? Na minha ideia, é no topo da pirâmide. Quem é o topo da pirâmide é o síndico, a gente precisa profissionalizar. E aí, profissionalizando o síndico, a gente consegue mudar o restante. Então, a famosa bola, né? Nós tínhamos e temos ainda administradoras que fazem a sua maior fonte de receita parcerias. Não são parcerias, são, na verdade, uma forma de corrupção. Com o síndico profissional, essa força da administradora vem diminuindo e aí a administradora tem menos possibilidade de corrupção, só que torna o síndico mais possível de corrupção. Porque como ele hoje fecha os principais contratações, e aí que estão a maior forma de corrupção de um condomínio, ele tem a possibilidade de falar que ele quer 5%, 10%. E muitas vezes ele nem tem essa possibilidade de falar porque o cara já oferece para ele 5%, 10%, porque a corrupção está enraigada no nosso país em diversos segmentos. Eu tenho sido chamado em alguns condomínios, Ricardo, para fazer apresentações. E algumas vezes eu me deparo com players queimados no mercado e que são adeptos a práticas ilícitas. E eles, às vezes, eles são bem vistos porque vendem bem, mas isso é uma questão de tempo, né? A gente sabe que aquele que recebe bola é um ciclo, né? A gente está muito tempo no mercado, então a gente já viu muita gente lá em cima, o pessoal lá embaixo. Administradora, tivemos síndicos... isso com grandes administradoras, né? Que caíram por conta disso. Hoje tem alguns líderes do mercado que incentivam isso e que fazem a sua base. Não vou falar nomes, outro dia me foi contado que num evento um desses líderes chegou para um grupo e falou: vocês precisam aprender a ganhar dinheiro. Você acha que vão ganhar dinheiro cobrando taxa para ser síndico? Então, assim, é complicado. Então, existe essa corrupção. A corrupção agora está muito mais possível na mão do síndico do que na mão da administradora. Só que a gente faz, por isso que eu defendo tanto, e eu acho que o síndico 5 estrelas ele tem uma base muito de ideologia, de a gente mudar a sociedade que a gente está inserido. E aí eu conheço muito síndico honesto que está conseguindo fazer a mudança, e esse condomínio começa a sentir as diferenças de um síndico honesto e capaz. Então, o grande intuito que a gente tem é acabar com a corrupção ou diminuir de forma veemente esse segmento de corrupção. Então, a corrupção existe no nosso segmento. Alguns desses líderes incentivam essa corrupção. Algumas empresas líderes também têm a sua base na corrupção. Só que eu acho que o trabalho que a gente faz, eu, você, papai e outras pessoas sérias, embora não sejam muitas, a maioria não são tão sérias, pensam muito nessa... é parceria. Parceria é outra coisa. Aqui é base de corrupção quando você faz ficar mais caro, em vez de... O serviço final para receber um percentual. Mas eu não fiz ficar mais caro, eu recebi o percentual. Então diminui o valor do que seria pro condomínio. Então eu acredito que a gente tem conseguido mudar um pouco esse cenário e vamos morrer tentando e espero conseguir. Estamos chegando ao final, vamos fechar com coisa boa. Quantos síndicos foram treinados já pela Gabor? Que turmas estão abertas para que as pessoas possam se habilitar? Mais de 6 mil síndicos já formados pela Gabor. A gente fazia presencial, agora ele é um presencial virtual. A gente monta uma sala de aula virtual dentro da sua casa, você invade, a gente tem troca, tira todas as dúvidas. Isso tem dado um sucesso, esse novo modelo de curso. E temos turmas abertas do módulo 1 praticamente todos os meses. A cada 45 dias, uma procura grande, lista de espera. E módulo 2 e módulo 3 vai abrindo ao longo do ano. E a certificação Síndico 5 estrelas, a gente vai ter a próxima prova, que é o 7º ciclo já de prova, no final de agosto. Qual o site, quem quiser procurar? Rede social, o site? Para o curso gaborrh.com.br
para a prova da certificação síndico 5estrelas.com e o meu pessoal, Ricardo Carpati, Instagram, Facebook, LinkedIn e acho que é isso. Para que a gente possa mudar, a gente precisa às vezes falar mais alto. Então vou fechar com uma frase da Malala Yousafzai: levanto a minha voz não para que eu possa gritar, mas que aqueles sem voz possam ser ouvidos. E esse é o trabalho que você tem feito. Antes de você se despedir, eu me despedir, vou colocar uma música de fechamento. Não, vamos nos despedir, eu vou pôr essa música de fechamento e quero que você fale umas palavras. Então, muito obrigado, Rick. Você que quiser assistir o podcast Rodrigo Carpati, esse e outros, ou rever Rodrigo Carpati no YouTube, não esqueça de seguir o canal e ativar o sininho para receber as notificações, ou acessar por áudio no caminho do trabalho, da escola, da assembleia, em qualquer plataforma streaming. Uma mensagem final para aqueles que estão nos vendo e nos escutando, e mandem mensagem para o Ricardo para que ele possa ver o barulho que a gente consegue fazer. É importante a voz dos bons, e esse podcast chega em muita gente e vai reverberar em você. Você passou o teu Instagram, pessoal? Ricardo Carpati. Não é Dr. Rodrigo Carpati, hein? Muita gente me manda achando que eu sou você. O meu recado final é: seja melhor a cada dia e seja honesto. Se você não for melhor amanhã do que você é hoje, para que você está vivendo? Para viver numa inércia? Não deixa a vida te levar, a vida leva eu, não. Faça aonde você quer ir, planeje aonde você quer ir, mas não corte caminho. Faça de maneira honesta, planeje para 4, 5, 10, 12 anos. A Gabor tem 12 anos, a Carpati tem 15 anos. Ah, o Rodrigo faz muito sucesso, o Ricardo faz muito sucesso. No começo a gente não fazia sucesso nenhum. Para montar uma turma, a primeira turma ali, eu tive que, sei lá, quase implorar para as pessoas fazerem o curso. A gente era expulso até de assembleia, né, Ricardo? Já sofremos bastante. Então, assim, planeje, evolua, aprenda e seja honesto. Porque quando você conquistar, vai valer muito a pena. A boa madeira cresce com vento forte. A planta, a semente, primeiro ela vai para baixo, então são anos de sofrimento para que depois ela possa florir. Compactou da sua filosofia, é a minha, e vou fechar com uma música e quero que você me diga aonde eu te levo com essa música. Eu estou mexendo com os seus sentimentos hoje. Essa é melhor. Toca, Raul. Ricardo ficava louco com essa música quando ele era jovem. Essa música é Cowboy Fora da Lei, do Raul Seixas. Nosso pai tinha um Monza, né? Gabriel Carpati tinha um Monza. A gente usava fita, colocava Lembra fita. a capa desse... Cada um era uma fita. Essa fita. Cada um tinha uma música. Eu não lembro qual era a sua, essa era a minha. E devia ter 6, 7, 8 anos. A gente indo pra Atibaia, que ia todo final de semana. E no sábado eu voltava domingo. No Monza, com 3 crianças. Hoje as pessoas falam e SUV e não cabe ninguém. Cabia tudo, e cachorro. Como chamava o cachorro? Dickens. E um vira-lata, que não tem nada melhor que vira-lata no mundo. A minha Belinha é incrível, minha neguinha. E aí tem uma frase ali que eu levo até hoje, que é: eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Raul Seixas. Então, pegando o último gancho, é o vídeo do Rodrigo, do Ricardo, de outras pessoas do segmento, de notícias que você vê na televisão, nos jornais, nos sites, porque muita coisa é manipulada. Então, muita coisa não é tão verdadeira. Entenda e veja várias fontes de maneiras diferentes e chegue na sua própria conclusão. Esse é o recado final que eu dou para você que está nos assistindo, e adorei estar com você sempre no programa. Pessoal, obrigado e logo mais o próximo podcast. Acompanhe. Podcast com Rodrigo Carpati. Esperamos por você. Uma produção Universo Condomínio.